Elétrons. Quem são? Onde vivem? O que comem? Para entender química e para entender a natureza física de qualquer processo químico e bioquímico, a gente precisa entender como funcionam no mundo microscópico as partículas mais importantes envolvidas em todo o processo químico. E essas partículas são os elétrons. Como a gente vai ver, eles têm propriedades bastante surpreendentes. E a gente precisa entender um pouco essas propriedades para entender como as reações químicas e como o mundo funciona no mundo do ponto de vista microscópico. Para começar a entender isso, a gente vai estudar o comportamento, primeiro, ondulatório da matéria. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de o que está sendo representado aqui é pode ser uma bacia retangular com água dentro, e essa água a gente está provocando uma série de ondas nela. Vamos desenhar aqui do ladinho o que está sendo representado. É como se a gente tivesse uma bacia retangular essa bacia tem água dentro e aqui dentro dessa bacia a gente coloca um anteparo. Deixa eu botar a gente vai colocar um anteparo, ou seja, uma madeirinha aqui dentro, e nessa madeirinha a gente vai ter duas frestas, que são as duas frestas que estão representadas aqui, ó. Então, essa eu estou tentando representar de lado o que é essa construção experimental que está mostrada à vista de cima aí. Então, a gente tem uma bacia, aqui dentro da bacia vai ter água, então aqui dentro tem água. E o que a gente fez foi provocar ondas nessa água desse lado aqui. Então a gente vai provocar ondas aqui, né? E ao provocar ondas, essas ondas estão sendo provocadas de maneira... São essas ondas aqui que estão sendo provocadas. E elas estão sendo provocadas de maneira paralela a essa parede. Ou seja, é como se eu tivesse colocado uma régua aqui. E eu estou erguendo e abaixando essa régua para provocar as ondas na minha água. Essas ondas surgem de maneira paralela à régua. Então eu subo e desço essa régua para provocar ondas aqui dentro da bacia. E ao provocar essas ondas, eu gero aqui primeiro esse padrão de ondas paralelas, que são paralelas à régua que está sendo movimentada. Essas ondas vão se propagando nessa direção. Em algum momento, elas atingem essa dupla fenda, né? E ao atingir essa fenda dupla, né, tem do meu anteparo, a onda bate na fenda e reflete, bate no anteparo e é refletida, e aqui na frente ela vai passar, aqui onde tem a fenda exatamente, a onda passa, a perturbação na água passa, e depois da fenda, em vez de ela continuar se propagando de maneira paralela à parede, ela vai começar a se propagar de maneira concêntrica à fenda. Então, aqui é o que a gente vê, que depois de ter passado pela fenda, a propagação da onda passa a ser concêntrica com a fenda. Isso vai acontecer nas duas fendas. Então, nessa fenda acontece esse fenômeno, nessa outra fenda também acontece esse fenômeno. As ondas que se propagam por cada uma das fendas saem dali se propagando de maneira concêntrica a cada uma das duas fendas. Então o que a gente está dizendo é que a partir do momento que as ondas passaram por aqui, eu vou ter a formação de ondas concêntricas em torno de em relação a cada uma das duas fendas que tem no meu recipiente. Se a gente olhar agora, a gente deu um zoom nessa região, né? Então o que a gente fez aqui embaixo foi olhar mais próximo aqui da região das ondas, né? Então a gente deu um zoom nessa região, só para olhar as ondas um pouco mais de perto. E se a gente observasse qual que é a altura da onda, em uma linha aqui, né? Se a gente faz agora uma linha
perpendicular, paralela ao anteparo, ou seja, perpendicular à propagação inicial das ondas, e a gente visse qual que é a altura da onda em cada um dos pontos, a gente veria que aqui onde as regiões são mais claras a gente tem um máximo, então aqui tem um máximo. E aqui onde está escuro quer dizer que a água está afundada, então aqui tem um mínimo. Então aí depois tem um máximo, aqui ó, e aí diminui um pouco, aí tem um máximo de novo, aqui tem um mínimo, que sobe um pouquinho, aí desce de novo, aqui sobe, desce, sobe, desce, aqui desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Então, eu vou agora olhar, ou seja, eu estou vendo qual é a altura da água em cada ponto, e se eu olhar isso de lado, né, e escrever aqui, né, altura da água, que eu vou chamar de H, altura da água em cada ponto, em função da posição, que eu vou chamar de X, isso aqui é uma sucessão de máximos e mínimos, tá? Que quantitativamente não importa muito o que eles são, mas o que a gente vê aqui, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Por que isso acontece? Isso acontece porque as ondas que são propagadas a partir de uma das fendas, que saem de maneira concêntrica aqui, se propagam de maneira concêntrica saindo dessa fenda, vão interferir, essa é a palavra, né, que a gente usa, com as ondas que se propagam a partir da segunda fenda. Quando o máximo de uma dessas ondas encontra o máximo de uma outra onda, por exemplo, nesse ponto aqui. Nesse ponto a gente tinha o máximo da onda da esquerda, tá vendo? Se propagando de maneira concêntrica com a fresta da esquerda, esse é um máximo dela. E aqui a gente tem o máximo de uma onda que se propaga de maneira concêntrica com a fresta da direita. Nesse ponto aqui, os dois máximos estão se encontrando e aqui eles se somam e você vê um máximo de profundidade na água. Nas regiões onde você tem o encontro de dois mínimos, como por exemplo aqui, nesse ponto aqui você tem o encontro de dois mínimos, a água vai ter a profundidade máxima. Então esse é o resultado típico da interferência das duas ondas, né? Então é um processo de interferência, que é um fenômeno típico. É um fenômeno típico da maneira como ondas interagem entre si. Quando os dois máximos se encontram, você tem a soma da amplitude das duas ondas e você tem um máximo de amplitude ainda maior. Quando os dois mínimos se encontram, você tem um mínimo mais profundo. E quando o máximo de uma onda se encontra com o máximo de uma outra onda, você tem o cancelamento da onda. Então, se você tem duas ondas, uma propagação de uma onda no espaço, e essa onda é assim, e a outra onda vamos chamar de H1, H2, a outra onda, por exemplo, se ela estiver completamente fora de fase com a primeira onda, então o máximo dessa aqui correspondendo ao mínimo da outra onda. Por exemplo, aqui elas estão completamente fora de fase, então estou vendo que o máximo de uma corresponde ao mínimo da outra. Se essas duas ondas se encontram, né, se elas se encontram, ou seja, se você soma essas duas ondas, o resultado vai ser o cancelamento. Então isso vai ser um exemplo de interferência destrutiva. H1 mais H2. Tá? Então as duas ondas elas se somam e a intensidade de uma cancela a intensidade da outra. Se por outro lado a gente tivesse essas duas ondas agora em fase, né, então H1x e há uma onda, máximos e mínimos da primeira onda, e ela vai se somar com uma segunda onda que está agora em fase com a primeira onda. Então tem uma sucessão de máximos e mínimos, só que agora estão em fase, tá vendo? O máximo de uma corresponde ao máximo da outra. A soma dessas duas ondas vai resultar em uma nova onda. Se essas duas ondas se encontram dessa maneira, H1 mais H2 vai ser uma sucessão de máximos e mínimos mais intensos. Tá, que ficou um pouco desalinhado a fazer.
pouco de máximos e mínimos mais intensos, porque em cada ponto você vai ter a soma das intensidades das duas ondas. Então, onde um máximo coincide com outro máximo, você tem um máximo de maior intensidade na onda resultante. Quando um mínimo coincide com outro mínimo, você tem um mínimo de maior intensidade, mais profundo, na onda resultante. Bom, isso é típico de ondas. Então, isso são ondas clássicas. A gente está falando de ondas de água. Um som é assim, né? Dois sons altos se somam, formam um som mais alto. Ou você pode ter cancelamento de som. Tudo isso acontece com ondas. Muito bem. O que isso tem a ver? Isso é um fenômeno de interferência típico de ondas. O que isso tem a ver com o que a gente está dizendo? Antes de entender isso, a gente vai olhar para o que acontece com um experimento similar com partículas. Então, o que é um experimento similar com partículas? É eu pegar, por exemplo, uma metralhadora, né, então, e começar a disparar partículas na direção de uma fenda dupla. Então, é o mesmo tipo de experimento. Então, eu disparo partículas na direção de uma fenda dupla, né? Qual que é a similaridade desse experimento com o de cima? Que aqui tinha uma fenda dupla, uma fenda dupla, tá vendo? Um anteparo com dois buracos. Aqui um anteparo com dois buracos. Então, uma fenda dupla. E a gente vai observar o que aparece do outro lado. Então, algumas partículas vão ricochetear nas paredes e voltar para trás. Algumas partículas vão passar. E algumas partículas eventualmente vão bater na borda e vir parar em alguma posição diferente. Enfim, tem algumas vão ter algum comportamento mais estranho. Mas o resultado, de uma maneira geral, é que a maior parte das partículas que é projetada do meu disparador de partículas vai se chocar nesses anteparos. Algumas poucas vão passar. E o que você vai observar é a formação dessas duas bandas, né? Essas duas bandas que mostram para a gente qual é a região onde as partículas mais comumente se chocam com o anteparo. Então, o que eu vou desenhar? Em vez de desenhar, eu vou desenhar aqui qual que é o número de partículas em função de x, onde x vai ser a posição ao longo do meu anteparo. Então, x é a posição ao longo do meu anteparo. O que eu vou? Eu vou somar quantas partículas bateram em cada posição x. Então, é uma soma sobre todas essas partículas aqui e vou marcar quantas se somaram, quantas bateram nessa posição, na direção x. E o que eu observo é que tenho dois máximos muito bem definidos. Então, nas posições das duas fendas, fenda 1, fenda 2, posições das fendas, eu tenho dois máximos muito bem definidos. Muito bem. Isso é o que acontece quando você dispara partículas em direção a uma fenda dupla. Bom, o que isso tem a ver com o que a gente começou a aula, com o que são os elétrons? Bom, o que são os elétrons? Os elétrons são partículas, né? Elétrons. Vamos escrever aqui. Características dos elétrons. Os elétrons claramente são partículas. Os elétrons claramente são partículas. Por que eles claramente são partículas? Eles têm massa, eles têm carga. A gente comumente fala que o elétron está sendo transportado através de um fio, né? Se movem, né? Enfim, tem todas essas características típicas de partículas. Portanto, o que acontece se a gente dispara elétrons na direção de uma fenda dupla? Parece delirante? Não é tão delirante assim. Isso aqui, na verdade, é um experimento que pode ser feito, que é o que eu vou fazer. Eu vou mostrar como ele é feito de uma maneira um pouco simplificada.
Mas essencialmente o que pode ser feito é o seguinte: é um experimento que já foi feito múltiplas vezes, tá? E o que você faz é o seguinte: você coloca um filamento de lâmpada, daquelas lâmpadas incandescentes que agora são progressivamente menos comuns, né? Porque está mais comum agora fazer lâmpadas de LED, mas aquelas lâmpadas incandescentes, que eram? Eram um filamento de um metal que você esquenta ele bastante, e quando você esquenta ele bastante, ele passa a emitir luz. Bom, se a gente olhasse com cuidado, a gente veria que além de luz, ele como é um metal, né, e o metal tem elétrons bastante soltos na sua superfície, além de emitir luz, isso aqui emite elétrons também. Alguns elétrons, né, em temperaturas altas escapam da superfície do metal. Isso aqui é um Ezinho com um símbolo negativo em cima, que é a maneira, tá? E isso aqui, cara, é um elétron. Então, os elétrons são ejetados desse metal também. Normalmente eles são ejetados do metal, o metal vai ficar com uma carga positiva, eles acabam voltando para o próprio metal. Mas se além disso você coloca aqui você faz um vácuo, né? A lâmpada já é em vácuo, né? As lâmpadas incandescentes, essas lâmpadas comuns, tem um vácuo dentro, né? Senão o metal acaba se oxidando e a lâmpada estraga. Então você faz vácuo, igual a uma lâmpada, e você além disso coloca aqui uma diferença de potencial. Isso a lâmpada não tem, mas não é difícil de fazer. Você coloca uma diferença de potencial negativa desse lado aqui e positiva desse lado aqui, de tal maneira que, como você faz isso? Bom, por exemplo, basta colocar uma placa metálica e ligar isso aqui numa pilha, ok? Eu nunca lembro se a barrinha maior é no lado positivo ou negativo, mas enfim. Você coloca isso numa série de pilhas e você coloca a diferença de potencial que você quiser. E se ela for negativa desse lado e positiva desse lado, isso vai fazer com que os elétrons tendam a se mover na direção do lado positivo. Aqui no meio, a gente quer fazer um experimento de fenda dupla, então você coloca um anteparo com uma fenda dupla. Então, uma paredinha com uma fenda dupla. Evidentemente, esse experimento não é tão simples, né? Essa paredinha com essa fenda dupla tem que ser muito, muito, muito pequena para que o efeito que a gente vai observar seja detectável nos elétrons. E aí os elétrons vão fazer alguma coisa, vão se mover aqui, né? Vão passar por essa fenda ou não sei o que eles vão fazer ali dentro. E eventualmente vão se chocar com essa parede aqui. E aqui nessa parede aqui você coloca um detector, que é algo similar a uma chapa de raio-x, uma chapa sensível ao choque dos elétrons, alguma coisa que reconheça que um elétron bateu aqui. Então, detetor aqui você coloca um detector que vai ser uma espécie de chapa de raio-x, só que é uma chapa que vai detectar elétrons. Então, onde um elétron bate aqui, a chapa vai indicar que um elétron se chocou em uma dessas posições, e onde ela não bater, ela vai continuar preta, igual uma chapa de raio-x. Então, esse experimento pode ser feito, de fato foi feito, e o que eu vou mostrar para vocês é o resultado experimental, né? O elétron, como partícula, deveria formar, talvez, né, um resultado. Eu vou colocar aqui resultado esperado. Vou dar uma interrogação, porque eu não sei se esse é o resultado esperado por vocês, mas o resultado esperado eu acho que seria uma coisa desse tipo aqui. Ou, em outras palavras, que o detector, que aquela placa que tem o detetor, observasse a formação de duas bandas, onde os elétrons que atravessaram a dupla fenda tivessem se chocado de maneira similar ao que foi observado no caso da ejeção de partículas. Tá? Então,
Vamos ver o resultado agora experimental desse experimento, né? Você dê o resultado desse experimento, que é ejetar elétrons, deixar eles passarem por uma dupla fenda e observar onde eles batem num anteparo. E o resultado é esse aqui. Bom, o que a gente tem que olhar aqui? Então, esse é o resultado experimental. Isso aqui é de verdade, tá? Estou copiando um resultado experimental de verdade. Então, esse é o resultado experimental. Bom, claramente, isso aqui não é similar a o que eu escrevi como sendo o resultado esperado, no qual eu teria só duas regiões onde os elétrons se chocam preferencialmente. Né? Eu tinha dito que eu esperaria isso se o elétron fosse igual a uma partícula. Claramente não foi isso que eu observei, né? Não foi isso. Por que não foi isso? Porque eu não tenho claramente aqui mais de uma região. Eu tenho aqui poucos elétrons que chocaram aqui, muitos aqui. Poucos aqui, muitos aqui. Poucos aqui, muitos aqui. Poucos aqui, muitos aqui. Poucos aqui, muitos aqui. Isso aqui, então, é uma sucessão de máximos e mínimos, né? E sugere que esse elétron parece, isso, que essa coisa se assemelha a um padrão de interferência. E o que é um padrão de interferência? É uma propriedade das ondas. Né? Isso aqui era o tipo de coisa que a gente observava quando a gente fazia esse experimento de fenda dupla com uma onda de água, que era isso aqui. Só que a gente está falando de coisas diferentes, né? Porque aqui a gente estava falando que a altura da onda era uma sucessão de máximos e mínimos. E aqui a gente está falando que o elétron se choca em cada uma dessas posições com maior probabilidade, mas essa probabilidade ao longo do meu detector, né? Se a gente coloca aqui eixos, né? Vamos chamar isso aqui de x. O que a gente tem como resultado, vamos colocar aqui do ladinho, é que a probabilidade do elétron se chocar em cada posição, então, probabilidade de choque. A probabilidade de choque do elétron em cada posição x do meu anteparo, x é a coordenada aqui ao longo do meu anteparo, é uma sucessão de máximos e mínimos. Né? Que, por ser uma sucessão de máximos e mínimos, lembra um padrão de interferência de uma onda, apesar de que não é uma sucessão de máximos e mínimos de altura de uma onda. Bom, mas o elétron é uma partícula. O elétron é uma partícula. É uma partícula com massa, com carga. Então, como é que surgiu esse padrão de interferência? Vamos tentar esmiuçar esse experimento fazendo o seguinte: em vez de a gente jogar um monte de elétrons e detectar qual que é a probabilidade de bater o elétron em cada uma das posições desse anteparo, a gente vai jogar um elétron de cada vez. E a gente vai enxergar agora elétron por elétron. O elétron vai sair do meu filamento, vai fazer alguma coisa aqui dentro, passar por essa fenda dupla, passar pela minha câmara de vácuo e finalmente bater no anteparo. Um elétron de cada vez. Porque a gente poderia imaginar, né, que se a gente tivesse um monte de elétrons, esses elétrons poderiam em conjunto se comportar, interagir uns com os outros, se comportar de maneira ondulatória, por ser um monte de elétrons ao mesmo tempo, que nem o ar, né? O ar é um monte de partículas ao mesmo tempo, e esse ar, por ser um monte de partículas ao mesmo tempo, carrega ondas, como as ondas de som, propaga ondas, né? Então a gente poderia imaginar que tem um monte de elétrons aqui, esses elétrons estão de alguma maneira propagando essas ondas,
e o detector está percebendo essas ondas que estão sendo carregadas pelo conjunto dos elétrons. Então, em vez de fazer o experimento jogando um monte de elétrons e vendo esse resultado aqui, que é a probabilidade de os elétrons se chocarem com anteparo em conjunto, a gente vai jogar um elétron de cada vez. Então, aqui a gente vai fazer o mesmo experimento, só que um elétron de cada vez está sendo ejetado em direção ao meu anteparo. E aí o que a gente observa é uma coisa que não tem nada de surpreendente. Por quê? Porque o elétron é uma partícula, e aqui eu joguei um elétron, e esse elétron, por exemplo, bateu aqui. Então, fiz um mini desenho aqui do mesmo experimento. Então, eu tinha lá a minha caixa, o elétron foi ejetado daqui, voou, passou pela fenda dupla, continuou, bateu no anteparo e ele bateu nessa posição que corresponde a essa posição. Tudo bem, é uma partícula. Ele foi ejetado do filamento sendo uma partícula, bateu no anteparo e foi detectado numa posição específica, como a gente espera de uma partícula. O segundo elétron bateu aqui, o terceiro elétron bateu aqui, o quarto elétron bateu aqui, quinto elétron bateu aqui. Então não tem nada demais. Aqui mais alguns elétrons apareceram nessa primeira parte do experimento, só que um elétron foi ejetado por vez, e eles estão se chocando na chapa de raio-x, um de cada vez, na forma de partículas, como a gente esperaria para partículas normais. E aí eu vou aumentar o número de choques. Eu vou simplesmente continuar meu experimento. Então, mais elétrons. Eu ainda estou jogando um por vez, só que eu estou registrando os elétrons um de cada vez no meu anteparo, só que eu estou acumulando, né, os resultados. Então, aqui foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui agora deve ter uns 50. E eu estou aumentando o número de elétrons que estão batendo no meu anteparo. E a mesma coisa. Um elétron bateu aqui, outro elétron bateu aqui, outro elétron bateu aqui, outro elétron bateu ali. E isso é absolutamente esperado e natural para partículas. E agora eu vou colocar mais elétrons. Então, mais elétrons. E eu tenho isso aqui. Continua sendo... É meio estranho já, né? Porque aqui a gente está vendo que não apareceram dois máximos, né? Aqui a gente poderia imaginar que ainda não dá para ver. Mas aqui claramente já eu começaria a estranhar esse resultado. Porque a gente tem uma fenda dupla nesse experimento que eventualmente está colocada... Vamos colocar ela talvez nessa posição aqui, ó. A fenda dupla poderia estar colocada nessa posição aqui. E eu claramente não estou enxergando dois máximos, que seria o que eu esperaria se eu tivesse partículas sendo atiradas na direção dessa fenda dupla, né? Se eu tivesse partículas sendo atiradas na direção dessa fenda dupla, eu eventualmente esperaria que aqui fosse muito pouco provável de encontrar um elétron que se choque aqui. Aqui eu deveria ter um máximo, um mínimo no meio da fenda, outro máximo na outra fenda e outro mínimo. Eu claramente, apesar de ainda não identificar nenhum padrão, eu não consigo enxergar esses dois máximos. Se eu continuo colocando elétrons, eu chego nesse resultado aqui, mais elétrons. E se eu continuo colocando elétrons, eu chego nesse resultado aqui, mais elétrons. E esse resultado aqui é a mesma figura que eu mostrei para vocês anteriormente, que é a figura que a gente olhou e para a qual a gente olhou. E ao colocar um eixo X aqui, a gente percebeu que eu tenho uma sucessão de máximos e mínimos de probabilidade de encontrar o elétron em cada posição do anteparo. Então, se agora eu fizer aquele mesmo gráfico de probabilidade, eu encontrei uma sucessão de máximos e mínimos. Isso jogando, fazendo experimento com um elétron por vez.
Um elétron por vez. Portanto, essa coisa aqui que eu chamei de padrão, que tem cara de interferência, que tem cara de padrão de interferência de ondas, que eu vou colocar interrogações em tudo aqui, tá? Que isso aqui tem cara de padrão de interferência, não é uma propriedade coletiva dos elétrons. Não é uma propriedade coletiva. Isso foi observado jogando um elétron por vez no anteparo. Ou seja, um elétron de cada vez. Então isso aqui não é uma propriedade coletiva, de tal maneira que, se a gente agora olha o resultado como um todo, que é esse aí, né, que a gente tem que a probabilidade de encontrar de o elétron bater em cada posição essa sucessão de máximos e mínimos, essa probabilidade, ela é uma característica de cada elétron. Cada elétron individualmente, característica de cada elétron. Cada elétron individualmente sai do meu filamento. Vamos colocar o filamento aqui do lado. Cada elétron sozinho sai do filamento, percorre aquela câmara de vácuo, passa pela fenda dupla e bate nesse anteparo com uma probabilidade que é dada por esse perfil de sucessão de máximos e mínimos. Isso para cada elétron individualmente. Então, cada elétron sozinho, cada elétron tem por si, ou seja, sozinho, um comportamento que lembra um fenômeno ondulatório. E esse é o grande mistério do mundo quântico, né? É o que a gente chama da dualidade partícula-onda. O que é essa dualidade partícula-onda? Isso aqui é o que a gente chama de dualidade partícula-onda. Por que existe essa dualidade? Porque, primeiro, quando a gente fez esse experimento, né, cada elétron sozinho, ele tinha duas. Ele nunca foi observado na forma de uma onda, né? Então o elétron veio, saiu do filamento, se chocou no anteparo e foi detectado nesse anteparo como uma partícula. Você viu aquele pontinho, esses pontinhos aqui na chapa de detecção, e cada elétron se chocou na chapa de detecção na forma de uma partícula. Você vê claramente onde cada elétron foi encontrado na chapa de detecção. Então, não tem nenhuma ambiguidade com o elétron ser uma partícula nesse sentido. Ele foi ejetado do filamento, percorreu aí alguma coisa, fez algum percurso dentro da câmara de vácuo, que eu não observei, e se chocou no anteparo, formando uma marca característica de uma partícula. Então, o elétron é uma partícula. No entanto, o que complicou a nossa vida?
O que complicou a nossa vida é que se ele fosse uma partícula comum, uma partícula clássica, o que a gente esperaria é que a gente teria que a probabilidade do elétron se chocar em cada posição do detector corresponderia a uma sucessão de dois máximos centrados na posição onde estão as fendas. Isso não é o que acontece. Então, claramente isso aqui não é o que acontece. O que acontece é que o resultado, quando você faz o experimento para vários elétrons, mas um de cada vez, né? Então não é o resultado do comportamento coletivo dos elétrons, só que você precisa fazer o experimento várias vezes para poder descrever esse conjunto de probabilidades. O que você observa é uma sucessão de máximos e mínimos no anteparo, que aqui esse é o resultado experimental, e essa sucessão de máximos e mínimos lembra um padrão de interferência. Então, a sucessão de máximos e mínimos lembra um padrão de interferência. E esse padrão de interferência, esse é o resultado de verdade. Isso aqui lembra um padrão de interferência. E o que a gente sabe é que a gente sabe calcular o que a gente aprendeu, né, com o entendimento desse fenômeno, é que a gente sabe calcular essa probabilidade, ou seja, calcular qual que é esse padrão de interferência, supondo que o elétron, desde o momento em que ele foi ejetado do filamento, até o momento onde ele é detectado no detector, se a gente supor que o elétron, e aqui tem a fenda dupla aqui no meio sempre, nesse experimento, se a gente supõe que o elétron, entre o momento que ele foi ejetado e o momento que ele foi detectado, se ele aqui no meio, e eu não vou escrever com muitos detalhes isso, porque é bastante confuso, se aqui no meio ele se comporta como uma onda, e a gente conhece as características dessa onda, a gente pode prever qual que é esse padrão de interferência e calcular qual que é a probabilidade do elétron se chocar em cada posição do anteparo, supondo que ele foi uma onda desde o momento em que ele foi ejetado do filamento até o momento em que ele foi detectado no anteparo, apesar de ele ter sido ejetado na forma de uma partícula do filamento e ter sido detectado na forma de uma partícula no detector. Tá? Então, essa dualidade onda-partícula, na mecânica quântica, a mecânica quântica é justamente isso. Tá? A mecânica quântica, que a gente estuda e que permite a gente entender o comportamento, ou pelo menos descrever o comportamento das partículas microscópicas, não só do elétron, mas do elétron entre elas, é a teoria que permite calcular o que acontece com o elétron, ou seja, onde o elétron está, ou onde ele vai ser encontrado, usando o conceito de que o elétron é uma onda quando ele não está sendo detectado. Tá? E isso é bastante confuso, né? Supondo o comportamento ondulatório. Ficou feio aqui. Comportamento ondulatório quando o elétron quando a partícula não está sendo observada.
não está sendo observada. Então, o que ele vai, o que essa mecânica quântica, né, que é um modelo matemático, né, que tem a ver com a equação de Schrödinger, que vocês podem ter ouvido falar, é um arcabouço matemático que permite a gente resolver algumas equações. São equações de natureza ondulatória, a gente vai ver mais ou menos o que isso significa, ou seja, são equações que descrevem ondas, e a descrição dessas ondas permite que a gente calcule esse padrão de interferência que o elétron tem quando esse experimento é feito e quando qualquer outra propriedade microscópica do elétron é estudada. Então você consegue prever as características do elétron do ponto de vista microscópico, supondo que ele tem um comportamento ondulatório enquanto não é observado, e o resultado é a capacidade de previsão, por exemplo, de onde ele se encontra em cada posição do espaço, que não é uma posição que segue um padrão clássico. Esse seria o padrão clássico, não é isso que acontece com o elétron, ele segue um padrão diferente do clássico, que pode ser previsto supondo esse comportamento ondulatório. Quando a gente vai para um átomo, né? Então, num átomo, a gente imagina que o elétron, de novo, a nossa imagem talvez ingênua do átomo seja um núcleo de carga positiva e os elétrons aqui circulando com carga negativa esse núcleo, né? Então existe uma atração eletrostática. Acho que é uma imagem mais comum do átomo, talvez seja uma coisa assim, né? Como se fossem os elétrons estivessem orbitando em torno do átomo. Obviamente, essa é uma imagem que supõe que está presumindo que o elétron é uma partícula, porque tá vendo? A gente está atribuindo um movimento do elétron como se ele fosse um planeta, né? Então, como se fosse uma partícula circulando em torno do núcleo de carga positiva. Um núcleo de carga positiva e os elétrons de carga negativa circulando em torno do núcleo. Bom, essa não é a imagem correta de um elétron do ponto de vista microscópico. Se a gente de fato olha para o átomo e olha para onde a gente pode encontrar o elétron, a gente não pode esperar observar uma trajetória como se fosse uma partícula clássica, porque o elétron não se comporta como uma partícula clássica. O que a gente observa, se a gente olha para o átomo, é que, vamos supor que o núcleo está aqui, a gente começa a observar o elétron, vou desenhar ele azulzinho, e de repente eu encontro o elétron nessa posição, depois nessa posição, depois nessa posição. Aí eu faço sucessivos experimentos, e o que eu posso descrever do elétron é qual é a probabilidade de encontrar o elétron em cada posição do espaço, em função nas sucessivas medidas que foram realizadas. E se o elétron fosse uma partícula clássica, eventualmente eu observaria isso aqui, essa probabilidade de encontrar o elétron em cada posição do espaço em torno do núcleo, e se ela fosse uma partícula clássica, eu acho que eu esperaria observar, talvez, né, o núcleo aqui e o elétron sendo encontrado aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, e de repente descrevendo alguma coisa que se assimilasse a um comportamento de uma trajetória em torno do núcleo. Então, se eu observar, por exemplo, qual que é a probabilidade de encontrar a Terra em torno do Sol em diferentes instantes do tempo, eu vou observar uma coisa assim. Isso aqui seria uma partícula clássica. E o que eu observo na prática, na vida real, não é uma coisa assim para o elétron. Isso aqui não é o resultado experimental do elétron. O resultado experimental do elétron é uma coisa muito mais complexa. E aqui a gente tem uma figura disso. Deixa eu achar a figura. A gente tem uma figura disso. E essas são figuras que mostram onde eu encontro o elétron em torno do núcleo. O núcleo aqui está no centro dessas figuras aqui. Então esse é o núcleo do átomo, esse é o núcleo do átomo, esse é o núcleo do átomo. Esse é o núcleo do átomo, esse é o núcleo do átomo, esse é o núcleo do átomo, esse é o núcleo do átomo nessas figuras. Então, posição do elétron em torno no átomo não tem nada a ver com uma trajetória clássica. Não tem nada a ver com uma trajetória clássica.
E, interessantemente, se assemelha, não sei, a uma distribuição de probabilidade. Eu encontro o elétron, agora eu vou desenhar o elétron aqui dessa corzinha, eu encontro o elétron com muita probabilidade nessa região e encontro com menor probabilidade mais longe. Aqui eu encontro o elétron com muita probabilidade por aqui, encontro o elétron com muita probabilidade por aqui, com muita probabilidade por aqui, e a probabilidade vai diminuindo à medida que eu me afasto. E nessa região, nessas regiões aqui, por exemplo, eu não encontro elétron em absoluto. Aqui eu não encontro elétron em absoluto. Tá? Então, nas regiões escuras eu não encontro elétron de forma nenhuma. Isso não tem nada, não se assemelha em absoluto à trajetória de um planeta em torno do Sol. Isso aqui é a probabilidade de encontrar o elétron em cada região do espaço. Tá? Na verdade, tem uma sutileza aqui, mas a gente vai discutir isso mais fácil. Tudo bem. É a probabilidade, ou a densidade de probabilidade, tá? Essa é a sutileza, de encontrar o elétron em cada região. Essa probabilidade, ela não é clássica em absoluto, ela não se parece à probabilidade que seria se o elétron fosse um planeta, como fosse igual a um planeta orbitando em torno do núcleo, e ela pode ser calculada a partir da mecânica quântica. Essa probabilidade pode ser calculada usando a mecânica quântica pela resolução da famosa equação de Schrödinger, tá? Que tem essa cara aqui, mas isso aqui não interessa por enquanto para a gente. Tem uma famosa equação de Schrödinger que, resolvida, até um certo ponto a gente vai entender o que significa resolver essa equação. Resolvendo essa equação, a gente consegue calcular qual que é essa probabilidade a gente consegue calcular qual que é a probabilidade de encontrar um elétron em cada posição do espaço e todas as outras propriedades do elétron e verificar que elas não se assemelham em absoluto a uma propriedade, a uma trajetória clássica, porém que, de fato, as propriedades que a gente obtém do elétron a partir dessa descrição não clássica quântica do elétron e das partículas microscópicas é o que permite a gente explicar toda a química, toda a biologia e toda a reatividade das moléculas, que é o que interessa para a gente entender a natureza. É isso aí.